Olá pessoal, então para mais uma aula de matemática com o professor Jailton, então hoje nós vamos observar aqui tipos de gráficos, tá ok? Então na aula passada vocês observaram aí o que são gráficos, convertemos tabelas em gráficos, não é isso? Fizemos um trabalhozinho em equipe. Então hoje nós vamos aí apresentar alguns tipos de gráficos e para que eles servem, tudo bem? Então olha só, nesse caso aqui, vocês observam que eu coloquei aqui uma pesquisa. Eu fiz uma pesquisa aqui, uma turma do sexto ano, né, numa sala do sexto ano, de preferências de programas de TV. Vocês podem observar que aqui essa sala tinha 20 alunos. Olha, se a gente somar aqui, ó, a quantidade de alunos aqui vai dar 20. Então eu fiz essa pesquisa aqui com 20 alunos nessa sala de aula, certo? Ó, se a gente somar aqui, ó, 5, ó, 5 mais 6 dá 11, né? 11 mais 7 dá 18 e 18 mais 2 dá 20, no total 20 alunos, tá certo? Desses 20 alunos, 5 ó, gostam, a preferência é de novelas, 6 a preferência é de filmes, 7 é de programas de auditório e 2 a preferência é de desenhos. Então, nesse caso aqui, agora eu vou pegar essa tabelinha, tá certo? E vou converter em gráficos. Deixa eu ver aqui, dar uma olhada aqui. Então, olha só. Esse primeiro gráfico que eu vou fazer aqui é o gráfico de colunas. Tá certo? Olha só. Então, tá bonitinho aí, ó. Vocês podem observar. Esse gráfico aqui é chamado de colunas por conta dessas barras, né? O pessoal também gosta de chamar de colunas e barras também. Gráfico de colunas, desculpe, gráfico de barras, não é isso? Então, gráfico de colunas ou então gráfico de barras, tá certo? Então, tá aqui, no caso, esse tipo de gráfico aí. E para que serve esse gráfico? Esse gráfico aqui serve mais para comparar quantidades. Então, olha só, você observa aqui, por exemplo, olha, interessante, né? Então, você observa aqui, ó, em relação às quantidades de pessoas que tem essas preferências de programa de TV. Então, desses alunos, quem é que gosta mais? No caso aí, qual é a preferência mais querida nesse caso aqui? É programa de auditório. Por quê? Porque a barra é a maior. Então, se a barra é a maior, então a gente já observa então essa quantidade de preferência de programa de TV em relação às preferências de programas em relação às outras preferências, ok? E qual é a menor preferência? Olha só, vai ser desenho. Observou? Aí é o seguinte, a gente pode fazer outra pergunta. Veja, não pode dizer assim, fazer essa comparação. Quantas pessoas seria necessário ter preferência de desenhos a mais para que ficasse igual com as pessoas que gostam de programas de auditório? Então, olha só, se aqui já tem 2 pessoas que gostam de desenhos e são 7 pessoas que gostam de programas de auditório, então nesse caso, olha aqui, ó, cada quadradinho desse aqui, igual ao trabalho como a gente fez lá, veja, então teria que sair daqui até chegar aqui para ficar igual ao programa de auditório, ou seja, teria que ter mais 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, mais 5 pessoas para gostar de desenhos para ficar igual ao programa de auditórios. Então veja, nesse caso aí então é uma comparação. Vamos a outro tipo de gráfico aqui, vou apagar esse aqui e agora vamos a outro tipo de gráfico. Vamos ao gráfico de linhas. Vamos ver aqui onde é que ele está aqui. Gráfico de linhas. Está aqui. Pronto. Vamos pegar aqui. Então olha só. Gráfico de linhas. Para que serve esse gráfico de linhas? Então o gráfico de linhas é mais ou menos em relação ao tempo. Ok? Então, esse aqui é em relação a determinado espaço de tempo. Por exemplo, olha só, nesse tempo aqui, aonde as pessoas estavam gostando no caso, seria novelas aqui, né? Teria que ser novelas, colocou foi programas aqui, mas tudo bem. Seria novelas. Pessoa que estaria aqui com preferência de novelas, que sai aqui, olha, de um tempo que
do primeiro tempo, né, da pesquisa. Então, foi até mais ou menos o quê? Até mais ou menos uns 5 minutos dessa pesquisa, as pessoas gostaram de novela. Agora, entre 5 e 7 minutos, olha, as pessoas então partiram para outros tipos de programas de televisão, filmes e programas de auditório. E no caso então decresceu aqui para a preferência de desenhos. Então é basicamente isso aí em relação a gráfico de linhas. Vamos a outro exemplo, tá certo? Vou apagar novamente e agora vamos para gráfico de setores, certo? Todo tipo de gráficos. Para o gráfico de setores dar certo, eu vou ter que pegar esses valores aqui e colocar mais aqui, certo? Vou colocar mais aqui para pertinho aqui, porque senão não vai dar certo para o gráfico de setores, viu? Então vou colocar mais para pertinho aqui, certo? Esses valores são os mesmos valores, ó, vocês podem observar. E aqui vamos para o gráfico de setores, vamos ver se vai dar certo aqui, certo? Se não der certo, nós vamos tentar novamente. Aqui, ó, deu certo. Então veja aí, ó, gráfico de setores é isso aí, é como se fosse em forma de pizza. Então, para que serve o gráfico de setores? O gráfico de setores é basicamente para ver um resumo de informações com o uso da proporcionalidade. Então, olha só, a gente observa aqui as pessoas que gostam de novelas, vocês podem ver que está aqui. Por quê? Porque todo gráfico de setores tem as legendas. Então, vocês têm que ter a observação com as legendas. Veja, novelas está em azul, filmes está em vermelho, programas de auditório está em verde e desenho está em lilás. Tá ok? Então, isso aqui quer dizer que é o total de pessoas que gostam das preferências desses programas aqui em relação às cores. Olha. Então, está aqui, no caso, a preferência em novelas, a preferência em filmes, que no caso aqui ficou maior, né? Coloquei filmes, né? Tá bem maior do que o programa de auditório? Não, desculpe, ó, o programa de auditório ainda está bem maior do que filme, tá certo. Filme está quase igual ao programa de auditório, mas está menor ainda, não é isso? E o menor aqui continua sendo desenho, então vocês podem observar essas informações aí no gráfico de setores, tá certo? Quando a gente coloca o mouse, o cursor do mouse em cima de cada um setor desse aqui, olha, vai aparecer também os valores em porcentagem. Olha que interessante, ó. Então veja, aqui onde está escrito que no caso alunos.novelas, no caso aqui são 5 alunos, como a gente observa lá no gráfico, e aqui corresponde a 25%. Nesse caso aqui, dos filmes, você pode ver que são 6 alunos e corresponde a 30%. Olha só aqui o programa de auditórios, olha. São 7 alunos e corresponde a 35%. E no caso do lilás, que são 2 alunos, corresponde a 10%. Então vocês observam aí em relação a esses tipos de gráficos aí, tá ok? Pronto, então, mais logo eu vou passar aqui as atividades, então até lá.